Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Seja muito bem-vindo. Hoje com a exposição dos capítulos 5 e 6 do Evangelho de Marcos. Então, desde já, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar também a nossa página no Instagram. Você pode acessar o link para a nossa página aqui na descrição desse vídeo. Então, estou acompanhado já aqui dos meus amigos para a gente iniciar a nossa exposição. A gente tem bastante assunto hoje, temas bastante polêmicos e interessantes aqui, muitas verdades subjetivas do Evangelho de Marcos para a gente analisar hoje em nossa aula. Eu vou pedir para a Rayane fazer a nossa oração inicial para a gente iniciar hoje. Oi, gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos gratos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença. Senhor, primeiro te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui nessa noite e nesse estudo, Senhor, da Tua palavra. Abre a nossa mente, nosso coração e penetra, Senhor, conforme Tu queres. Abençoa o Rogério e o ensino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós temos também 5 subdivisões dos textos do capítulo 5 e 6. E o primeiro deles é dos versículos 1 até o 20, que é Jesus exercendo autoridade sobre demônios. É uma passagem bastante conhecida, mas um pouco complexa no entendimento para o nosso entendimento. Então a gente vai fazer uma leitura, depois a exposição dela, sempre respeitando o tempo limite aqui da nossa mesa. Então a minha versão é NVT, a versão dos outros aqui vão ser diferentes, então você atente bem para essas diferenças aí no seu estudo. Bom, Jesus ele estava, só para a gente recapitular, com seus discípulos no Mar da Galileia, onde aconteceu uma tempestade, né? E ele acalmou essa tempestade, repreendeu o vento e o mar. Ele estava se dirigindo da costa de Cafarnaum até o outro lado do Mar da Galileia, né? Ele saiu de lá, da onde deixou uma multidão, e veio ali com seus discípulos no barco. Assim que chegaram ao outro lado do mar, então dando continuidade, capítulo 5 dá continuidade à narrativa do capítulo 4, a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo corrente. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e desperdiçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para detê-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Viu o homem Jesus ainda a certa distância e, correndo ao seu encontro, se curvou diante dele e disse: Por que você veio importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me importune. Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito imundo. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos imundos suplicavam repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando um monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixem que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atiraram pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em seu perfeito juízo, e todos tiveram medo. Todos os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Então essa é a primeira narrativa
da primeira parte aqui da nossa exposição. Eu quis fazer uma leitura inicial, pessoal, corrida, para depois fazer as explicações ponto a ponto de alguns pontos que eu separei, porque é muito importante. Veja, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para além do que já é conhecido dessa história. Nós sabemos muito decorado essa passagem, todo mundo sabe, Jesus expulsou os demônios, deu permissão para os demônios, para os porcos se afogaram, e tudo bonito, glórias a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é sobre a escrita e sobre as interpretações do relato de Marcos sobre esta passagem. Já adiantando que ela não é única no Evangelho de Marcos, a gente tem a mesma narrativa no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28, e também em Lucas 8, semelhança, né? Tanto em Mateus 8 e Lucas 8, a partir do 26, nós temos a mesma narrativa. Entretanto, alguns detalhes só são evidentes no Evangelho de Marcos. E outros detalhes também só são evidentes no Evangelho de Mateus. Existem algumas diferenças na narrativa, né? Essas diferenças, né, os críticos da Bíblia gostam de usar para acusar a Bíblia de falsa inerrância ou erro. A Bíblia contém erro, a Bíblia contém discrepância, a Bíblia é falível. Veja, então existem diferenças narrativas em outras passagens, não é só nessa, que os críticos da Bíblia gostam de usar para criticar a Bíblia, mas são muito facilmente explicadas à luz do contexto histórico e à luz do testemunho ocular que os evangelhos foram escritos. Bom, para a gente iniciar, eu quero chamar a atenção de vocês para a região. Esse endemoniado, né, é conhecido como endemoniado Gadareno, né, ou de Gadara. Mas aí é que está, segundo Marcos, ele não era Gadareno, ele era Gerazeno. Olha o que diz aí no versículo 1, a região dos Gerazenos e não dos Gadarenos. A argumenta é Gadareno. O que acontece é que no Evangelho de Mateus, Mateus fala Gadarenos. No Evangelho de Marcos, Marcos fala Gerazenos. São duas cidades, dois lugares diferentes. E algumas traduções da Bíblia colocam os dois nomes como se fosse o mesmo, mas não é. Existe uma cidade chamada Gerasa e existe uma cidade chamada Gadara. São dois lugares diferentes. Mas isso não é importante, Rafael. Isso não faz diferença na nossa narrativa. Eu vou mostrar para vocês porque que isso não faz tanta diferença. Vejam só. Aqui está o Mar da Galileia, conforme nós estamos estudando, né? Todo o início do ministério de Jesus se passa por aqui, ao redor desse mar, tá? E ele sai aqui da cidade de Cafarnaum e vai até Gergesa, ou Geresa, ou Gadara, enfim, qual dessas três cidades é a cidade que Jesus fez esse milagre? Bom, vamos tentar descobrir. Esse é o trajeto que ele faz, tá? Ele atravessa o mar. Agora, aparentemente é um trajeto curto, né? Como é que uma tempestade pode se formar no meio desse trajeto aqui? Jesus dormiu no meio da tempestade. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre tempestades no Mar da Galileia. Mas veja que essa aqui é a distância percorrida por Jesus. A gente tem algumas cidades, veja, o Mar da Galileia, né? A cidade aqui de Gergesa, Gadara, e a gente tem outra cidade mais lá para dentro. Mas vamos prestar atenção em algumas coisas que o mapa ele pode nos informar. Segundo Mateus, esse milagre, vou ter que abrir o mapa assim. Esse milagre ele ocorre na região de Gadara, né? Tanto é que ele é conhecido como endemoniado Gadareno. Só que Gadara está muito distante de onde? Do Mar da Galileia. E onde os porcos se precipitaram? No mar. O texto não diz que foi no mar? Então não pode ter sido na cidade de Gadara. Não pode ter sido. Também não pode ter sido na cidade de Gerasa, porque Gerasa está a 60 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. Não pode ter sido Gerasa, não pode ter sido Gadara. Provavelmente, a cidade em que Marcos está se referindo, e Mateus e depois Lucas, é a cidade de Gergesa. São nomes muito parecidos, gente. Em alguns mapas, Gergesa e Gerasa vão aparecer com os mesmos nomes. Quer ver? Olha esse mapa aqui, por exemplo. Ó.
O que está escrito aqui? Gerasa. Gerasa. E aqui embaixo? Gerasa. E aqui no meio? Gadara. Gadara. Está vendo que ele repete os nomes? Porque como são cidades com nomes muito parecidas e são pertencentes a uma mesma região, que é a Decápolis. O que significa Decápolis? 10 cidades. Essa região aqui, gente, é uma região independente de cidades independentes. Não é governada por Herodes, não é governada por ninguém. Só quem manda aqui são os romanos. São cidades independentes, são polis independentes, tá bom? Então, Gadara é uma cidade independente, Gerasa, Pela, Rafana, Hipos, não é pertencente a Herodes. Então, como é uma região independente, a região da Decápole, ela não é governada por judeus, então a maioria da população dessa região é gentil. São gregos, são romanos, são sírios e também tem judeus. Mas a maioria da população dessa região aqui, ó, é gentil. Não conhece a lei, não conhece os mandamentos. Tanto é, qual é a primeira evidência que a gente tem que a população desse lugar não era judeu? No texto que a gente acabou de ler, como é que a gente sabe que eles não eram judeus? Porque eles não sabiam, né, sobre a história. Que história? Quer dizer, sobre Jesus, sobre... Tá, mas muitos judeus ainda não conheciam Jesus. Gente, qual é a evidência simples, básica, que a gente sabe que essas pessoas que moravam nessa região não eram judeus? Criação de porcos? Porcos, exatamente, a criação dos porcos. O judeu não pode, o porco dos animais impuros é o mais impuro de todos. O judeu ele não pode criar porcos e nem se alimentar de porcos. Então veja que essa é a evidência principal. Então, voltando para a questão da região, Gerasa, Gezeja ou Gadara. Bom, isso é irrelevante por quê? Porque o texto diz, pessoal, que Jesus estava na região de Gergesa ou na região de Gadara. Qual é o ponto-chave aqui? Não é Marcos que está dando uma informação imprecisa e nem Mateus. Se eu disser para vocês que Jesus realizou um milagre na região sudeste e depois perguntar para vocês em que estado ele fez, vocês podem me responder com certeza? Fala de novo. Não, Por quê? porque existem vários estados na região sudeste. Exatamente. Quando Marcos ele fala que Jesus já estava na região de Gergesa, ele não está falando necessariamente na cidade de Gergesa ou na cidade de Gadara, como diz Mateus, mas em algum lugar entre essas cidades. Agora, geograficamente, é muito mais provável que ele estivesse perto aqui da costa de Gergesa. Por quê? Porque os porcos se precipitaram no mar, e esse mar é o mar da Galileia. Veja, a região de Gadara, nós não temos encostas íngremes. O que são encostas íngremes, segundo o texto? É tipo um espiladeiro, é isso aqui, ó. Ó, um encosta íngreme. Tá vendo? São essas precipitações. Vocês podem ver que entre toda essa região a gente tem encostas íngremes aqui, ó, perto do mar. Então esses porcos se precipitaram dessas encostas até o mar da Galileia. Então não pode ter sido por dentro da região ali de Gadara, mas entre a região entre Gergesa e Gadara, nessa região aqui, ó. Foi onde provavelmente isso aconteceu, esse evento. Então essa é a primeira questão que a gente pode apontar aqui neste milagre. Tá bom? A segunda coisa que eu quero mostrar e apontar nesta narrativa é a questão, vamos lá. Quantos endemoniados haviam? Um, né? Mas Mateus diz que foram 2, e aí? Quem está mentindo, quem está falando a verdade, ou o que está faltando aí? Porque Marcos fala um homem possuído por espírito imundo. Mas Mateus, no versículo 28, fala que 2 homens saíram ao encontro. Como é que a gente pode explicar isso à luz da Bíblia, à luz da narrativa bíblica?
Como é que a gente pode encontrar então aí? Em Mateus fala que 2 homens endemoniados, ou falou 2 homens, um endemoniado? 2 homens endemoniados. 2 endemoniados. Veja só, Mateus 8:28. 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Bom, Vai. deixa eu dar uma pequena opinião. Até agora eu encontro 2 maneiras de resolver isso. Houveram 2 situações diferentes aqui, tratando assim de situações diferentes, não há uma contradição. Ou, o que não torna o texto pecável em nenhum ponto, é que isso acontece em muitos pontos, em vários textos sinóticos também, quando o autor não quer informar todos os pontos acerca da situação. Ele não deseja informar todo o nuance do que está acontecendo, mas só aquilo que lhe interessa explorar, falando assim. Isso não é pecável, porque de fato aconteceu. Ele só não falou tudo o que ele queria falar, quer dizer, tudo que aconteceu. Mas só a intenção. Só a intenção. Eu ia falar tipo isso, eu acho que ele quis frisar, não importar a quantidade, mas assim que ele embora ele Teve cantou sobre um que algum teve endemoniado e teve aconteceu lá. Tá, vamos lá, vamos tentar explicar isso de 2 formas. A primeira é a questão do testemunho. Vamos lá, Marcos estava na situação? Não. Não. Mateus estava? Não. Claro que sim. Não, tava, Mateus era discípulo, Jesus Tava. estava com ele. Então quem tem razão no número de pessoas? Mateus ou Marcos? Mateus. Isso é indiscutível. Mateus é uma testemunha ocular. Marcos, ele sabe da informação depois. Quando se sabe de uma informação posterior, números podem ser facilmente alterados. Claro. Nome de pessoas também pode ser, às vezes, confundidos, né? Isso não torna o evento em si um evento uma mentira, mas torna com que a notícia ela chegue de uma forma, com uma variação que não altere o sentido original. Mas a questão é o seguinte, veja, a gente tem a questão também da escrita judaica. Veja, Mateus era um homem que se importava muito com números. Por que a gente sabe disso? Ele é contador. É óbvio, né? Ele era um publicano, ele é contador. Então, questão de número é exato para Mateus. Mais tarde a gente vai falar sobre a primeira multiplicação. Quem vai ficar com esse texto? Você, né? Não é você? Acho que é Fernando. A multiplicação Então, eu vou falar. É Ryan, né? Multiplicação. É porque é bem pertinho. É bem perto do... Mas eu posso falar também. Tá. Veja que Marcos, ele não dá um número total de pessoas que estavam presentes na multiplicação. Ele fala que houveram 5.000 homens que foram alimentados. Tá, mas só tinha homem ali ouvindo Jesus? Não. Tinha mulheres e crianças, obviamente, mas Marcos não conta eles. Mateus, na mesma passagem, vai dizer: haviam 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, havia a cultura judaica de não contar mulheres e crianças. No Antigo Testamento, quando a gente tem os censos, quando a gente tem as contagens, a gente vê isso direto. As contagens só contam homens adultos. E se acrescenta depois a informação de que havia mulheres e crianças. Então isso é muito provável de que o segundo endemoniado tenha sido ou uma mulher ou um jovem, um menino que não havia passado para a fase adulta ainda. Então, pela perspectiva judaica, Marcos, né, que tem essa herança judaica, ele é um escritor judaico, escrevendo para cristãos em Roma, gravem essa informação, ele não fala sobre essa segunda pessoa, né, porque não faz parte da cultura judaica, da escrita judaica. Aqui está bem específico, um homem. Homem, exatamente. Mateus fala 2 homens endemoniados, né? Pode ser que esse homem, então, não fosse maior de idade. Então, 2 hipóteses, né? A questão do testemunho que Marcos conta, não problematizando os números, Mateus é mais exato, ou a questão dele saber que eram 2, mas da influência cultural judaica, da questão de numeração, de contagem, colocar somente um. Bom, esse endemoniado, né, ele habitava ali regiões, cavernas, usava túmulos como cama, amarravam eles em correntes, mas ninguém conseguia prendê-los. Veja, por que ninguém conseguia expulsar os demônios, né, deste homem? Porque ele é um endemoniado que vivia sendo preso, mas solto, e vivia ali, ele vivia desta forma. Dia e noite vagava. E de longe, quando ele avista Jesus, isso que é o interessante, ele corre para Jesus, se prostra diante de Jesus e pergunta:
Por que vem importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Veja só que interessante. Ele se curva em adoração, reconhecendo a autoridade. A gente tem visto isso com todos os demônios, né, que Jesus tem expulsado. E esse reconhece Jesus como Filho de Deus. Assim como os outros demônios também reconheceram Jesus como Filho de Deus. E ele implora para que ele não importunasse. Por quê? Porque assim que ele chegou a Jesus, Jesus tinha dado ordem para sair do homem aquele espírito imundo. E aí então, o escritor Marcos, ele traz uma atenção muito especial. Ele coloca, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicavam repetidamente que ele não os enviasse em algum lugar distante. Vamos lá, gente. Esse nome, Legião, qual é a mensagem que Marcos está querendo trazer para nós aqui? Lembra que eu falei para vocês que os textos da Bíblia às vezes trazem críticas sociais, políticas e econômicas? Paulo faz isso direto contra o Império Romano e João fez isso mais do que todo mundo no livro de Apocalipse, falando que a besta era o Império Romano, né? Então veja que Marcos está fazendo a mesma coisa. Para quem Marcos está escrevendo seu evangelho? Para os cristãos em Roma. Quando Marcos diz que os demônios que estavam neste homem se autodenominaram legião, o que é uma legião? Uma legião é uma legio de soldados romanos, formadas entre 5 a 6 mil soldados, né? O Império Romano tinha várias legiões. E qual era a legião que ficava ali na Judéia para servir o imperador? Era a 10ª legião, tá? O Império tinha diversas legiões. E a 10ª legião era a que ficava ali na Judéia. Tanto é, pessoal, que é a 10ª legião depois que vai destruir o templo no ano 70, que Tito vai ser o general dessa legião e vai destruir. E eu quero trazer para vocês aqui uma coisa interessante. A arqueologia. Quando o imperador Tito ele destruiu o templo com a 10ª legião romana, eles fizeram algo para impedir que os judeus voltassem para Jerusalém. A 10ª legião romana, os soldados romanos começaram a construir casas em Jerusalém, no monte do templo também, e selaram essas casas com o símbolo da legião romana, para que os judeus não fossem mais ali, porque o lugar agora já estaria contaminado, já estaria profanado pelos pagãos. Vou mostrar para vocês o que foi a arqueologia encontrou. Isso aqui é um selo da legião romana. Vejam as palavras: leg, que vem de legion, que significa legião. O X no algarismo romano é que número mesmo? 10. E F de ai meu Deus, esqueci a palavra. Fretenses, está aqui do lado. Fretenses. Por que fretenses? Fretenses significa marítimo. Era uma legião que tinha um controle do mar. Opa, que mar que estava próximo ali? Galileia. Então eles eram excelentes em mar. Eles eram tipo um exército de marinha, a 10ª legião. Vamos lá. Nesse selo, a gente tem alguns elementos muito interessantes. E o que chama a atenção de vocês no símbolo da 10ª legião romana? Porco. Opa! É um porco? Olha o símbolo. Gente, não sabe pro burrinho. É exatamente um canguru. O que acontece é que parece mais um javali, não parece? Não é? Mas o javali, gente, é um porco selvagem. Não, mas eu olhei pro outro. Esse aqui, parece É um porco um selvagem. burrinho. Ó, esse aqui é um porco. É um burrinho pra É mim. um javali selvagem. É o símbolo da 10ª legião romana. As legiões, elas tinham vários símbolos. A águia era um símbolo de César. E a 10ª legião romana adotou como símbolo o porco. Agora eu pergunto para vocês, por que a 10ª legião romana, na região da Judéia, adotou o porco como símbolo? Porque o judeu não vai de porco. Exatamente. Aí, liga. Exatamente. Eles se denominavam os porcos
porque eles sabiam que estavam numa região que o povo abominava esse animal, que esse animal era impuro. Então, vamos já montando já todo o pensamento em nossas cabeças. 10ª Legião Romana, o símbolo era o porco, estão presentes na Judéia, mais tarde destruíram o templo de Jerusalém. Então vamos lá, o que Marcos está querendo nos dizer em seu texto? O que Marcos está querendo nos dizer nesse texto? Vamos lá, não perca meu raciocínio, interrompe não. Veja, Jesus pergunta para os demônios: qual é o seu nome? Legião. Por quê? Porque somos muitos. O demônio está se fazendo associação com o quê? Com a presença estrangeira na Judéia, do qual os judeus abominam. E naquela região existe ali uma manada de porcos, onde os gentios estão mandando aqueles porcos. O que é mais interessante, pessoal, é que os espíritos mundos suplicaram a Jesus o seguinte, veja, versículo 10. Os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar. Onde? Aqui está dizendo fora do país. Opa, melhor ainda. A legião não quer sair da Judéia. O que significa para vocês? Domínio, vamos dizer assim. Dominação, vamos dizer assim, estatal, sobre determinada região. Imperial, a dominação imperial. A mensagem por trás que Marcos está trazendo dizer aqui é o seguinte: Jesus como Messias, Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderia ter livrado os judeus do jugo romano? Se quisesse sim. Se quisesse sim, ele é Deus, ele tinha tudo sobre os demônios. Por que não poderia mandar a legião romana para fora da região da Judéia? Mas ele não faz isso. E aí veja, existe uma manada de porcos pastando ali. Quem são os porcos? A legião romana, uma representatividade, né? Uma figura de linguagem ali. Haviam de fato os porcos, mas Marcos está retratando aqui o seguinte: os espíritos imundos pediram para Jesus entrar naqueles porcos, e aqueles porcos, assim que eles entraram, vocês já viram um chiqueiro? Quando alguém chega para espantar os porcos eles correm todos numa mesma direção, ou eles saem destrambelhados, cada um? E por que esses porcos correram todos na mesma direção? E qual foi a direção? Mar. E eu falei para vocês que a legião romana era perita em quê? Marinha, marítima. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Qual é o que Deus está fazendo com que o acontecimento, depois da escrita do livro, falasse para nós hoje? Que Jesus tinha poder para fazer com que as legiões romanas, com que o domínio imperial de Roma saísse da Judéia, assim como os porcos saíram daquela região e precipitaram para o mar. Mas ele não fez. Agora a pergunta é o seguinte: por que Jesus não fez isso? Ele quis representar isso de alguma forma. Eu acho que ele diz aqui no texto. Vamos lá. Vamos. Olha que bonitinho. Vamos entender. Muito bacana isso aí. Gostei. Pode ver. Muito bonitinho. Gostei. Corta Não, hoje o pessoal de casa, o pessoal fez, ela tá decorando a Bíblia dela. É minha Bíblia personalizada por mim mesmo. É, muito legal. Os Os porquinhos ali, ó, cheio de capeta, lá. Vai ter explicação. Os porcos cheios de capeta. E aí, pessoal, vamos entender então o que está acontecendo. Vamos lá. Jesus deu permissão e eles se atiraram na encosta íngreme do monte para dentro do mar, se afogaram e morreram. Os que cuidavam dos porcos, o que aconteceram? Viram que havia acontecido e correram para espalhar para as pessoas. Essas pessoas depois, quando voltaram e viram o homem são, o homem que era endemoniado, os dois homens, né, que eram endemoniados, que estavam há anos ali naquela situação, olha a reação das pessoas. Ao invés de se maravilharem com o fato daquele homem ter sido liberto, o que eles fazem? Foi de uma forma, teve uma ingratidão, mandou Jesus ir embora. Por quê? Acabaram com além, era a alimentação deles, né? E acabaram com a economia deles.
Acabaram com a economia. Jesus acabou com a economia deles, com o recurso. Aí Jesus entrou no barco e aquele homem depois pediu para seguir Jesus. Então veja, pessoal, enquanto nossos interesses egoístas e egocêntricos estiverem no centro da nossa vida, Jesus, do que adianta Jesus nos livrar de um opressor estrangeiro, enquanto nós mesmos não nos preocupamos com o nosso próximo que está sendo oprimido? Aquelas pessoas preferiram que aquele homem continuasse escravizado do que perder a sua manada de 2.000 porcos. O que vale a vida do ser humano? Vale menos do que 2.000 porcos. Sabe qual é o nome disso? Não sabe o nome disso? Relativismo moral. Tudo é relativo, a moral é relativa. Eu estava vendo um vídeo de uma pesquisa na universidade, em alguma universidade dos Estados Unidos, e uma pessoa perguntou para uma universitária o seguinte: se o seu vizinho estivesse se afogando junto com seu cachorro, quem você salvaria? Eu vejo pessoas falarem, eu já vi essa pesquisa também. Eu vejo pessoas falarem cachorro. Eu salvaria o meu cachorro ao invés do meu vizinho. Gente, isso é terrivelmente diabólico, anticristão, antiético, antimoralista. Mas isso é exatamente o que está acontecendo aqui em Marcos 5. As pessoas estão se preocupando mais com 2.000 porcos do que com a vida de um ser humano. Por que que nós compadecemos mais com um animal faminto na rua do que com um ser humano pedindo esmola? Sabe, isso é terrivelmente perigoso. Primeiro como ser humano e segundo como cristão. A síntese do cristianismo é o amor ao próximo, não é? Então veja que o quão isso é perigoso. Fala, Só ia trazer lembrar do caso em Atos, onde Paulo e, se não me engano, Silas chegou numa cidade para pregar. Eu posso ter lembrado, mas eu acho que é Tessalônica. Ou talvez seja Filipos. Ele chegou para pregar, aí uma jovem estava adivinhando, e a jovem era o sustento de muitos senhores ali. Exato. Então ele expulsou os demônios, a menina ficou sã, e os da cidade ficaram tão revoltados com a expulsão, né, com o fim de seus ganhos, porque ela adivinhava algumas coisas, que prenderam Paulo, aceitaram. Lembrei, foi em Filipenses. Foi Filipe. Cidade de Filipe. Então veja que isso é absurdo, né? Um último detalhe para eu terminar minha fala é dos versículos 28 ao 20, em que aqui é o seguinte, veja, os homens que foram libertos pediram para seguir Jesus, ser discípulos, mas Jesus negou esse pedido. É engraçado que Jesus atende pedidos dos demônios, né? Podem ir, mas diz não para esse homem. Olha como é que é interessante. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Se Jesus sabia que os demônios iam para os porcos iam se precipitar, o povo ia ficar com raiva e ia mandar Jesus embora. Jesus não sabia que isso ia acontecer? Ou Jesus, caraca, se eu soubesse que o povo ia reagir mal, não teria dito sim aos demônios. Não, esse não é o Jesus que eu sirvo, que eu conheço e da narrativa bíblica. Ele sabe, mas é isso que ele quer mostrar, que as pessoas estão preocupadas mais com a vida de meros animais do que com a vida de um ser humano. Mas aí ele diz: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Ué, e o segredo do Messias? Falar para ninguém não, tá? Não fala que eu fiz isso por você. E aqui ele diz que sim. Agora por quê? Essa é a pergunta que eu lanço para vocês. Era uma questão da região? Perfeito. Perfeito. Isso aqui não é região de judeus. Aí não é não ia haver condenação para ele na... Não vai haver perigo, não vai haver perseguição para Jesus ali. E outra coisa, aquele homem vai ser o primeiro evangelista daquela região. Ele vai começar a falar de Jesus naquelas cidades e, de fato, ele se torna um discípulo de Jesus, mas é o primeiro evangelista. Ele foi enviado para agir naquela região da Decápole para pregar ali. Porque ali não havia, a maioria não era judeu, eram pagãos, eram gentios, que não conheciam a lei e nem o Messias. Amém, pessoal? Então essa é a primeira parte, a primeira exposição. Desculpa, o tempo alarguei um pouquinho, mas para vocês pegarem todos os detalhes. Ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês querem fazer? Alguma dúvida das passagens que vocês não entenderam? O pessoal da área de casa pode participar no chat aqui, tá bom? A gente vai estar respondendo vocês também.
Segunda parte da aula, Jesus cura em resposta à fé, do versículos 21 até o 43. Quem é? Vai. Depois eu mando um vídeo aula explicando como que faz o desenho dessa Bíblia. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão assistindo, graças a Deus a todos. Bom, eu vou falar agora de dois magníficos acontecimentos, duas magníficas curas, né? Antes de entrar na leitura, falamos que o que vai acontecer são coisas que a gente pode usar para nos ensinar muito sobre uma palavra que se chama fé, né? Uma palavra que Jesus ensina muito para que nós possamos ter em cada momento de nossas vidas. Os dois milagres que irão acontecer têm em comum uma necessidade de fé, tanto da história da filha de Jairo, né, e da mulher do fluxo de sangue. Elas têm características literárias, como Jairo e a mulher foram humildes, tiveram muita fé e reconheceram que realmente Cristo é o Filho de Deus. Bom, tendo isso, vamos para o versículo 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Com certeza ele já tinha voltado já desse acontecimento já para a cidade de Cafarnaum. Exato. Né? E a multidão ainda está aguardando Jesus, como sempre, né? Ah, só um detalhe que eu não falei, pessoal, é muito importante que você falou, né, que ele voltou para a cidade. Esse acontecimento do capítulo 5 dos endemoniados aconteceram de noite, tá? Só para deixar o clima mais... No dia seguinte, esse aconteceu. Exatamente, veja, porque Jesus, ele aquietou a tempestade, estava de noite, a gente sabe. Ele chegou na costa da região ali de Gerasa, ainda estava de noite. Esse acontecimento aqui, agora vocês imaginem, os caras lá encapetados, os porcos, isso tudo acontecendo de noite. É tipo cemitério maldito mesmo, né? E depois aqui, né, pelo amanhecer já, ele entra no barco e volta para a cidade, vai. Chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, os prostrou-se aos seus pés. Bom, em Mateus 9, no 18 a 26, que é onde está a mesma passagem, diz que Jairo o adorou. Sim. Já em Lucas diz a mesma coisa, que se prostrou aos pés. Mas o que cada um quer citar é que eles reconheceram, Jairo, ele já tinha tido reconhecido que... Tinha já reconhecido que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e o ato dele se prostrar aos pés é reconhecimento e humilhação, né? É engraçado que Jairo era um líder da sinagoga, e ele se humilhar para um outro homem é uma coisa que você fica tipo, caraca, os caras eles estão se humilhando para outro homem, coisa que no que eles pregavam, assim, que faziam, não faziam sentido, né? E insistentemente lhes rogava dizendo: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja curada e possa viver. Bom, ele já tinha visto como Jesus fazia para poder curar as pessoas, tanto que ele especifica a forma para Jesus fazer. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia junto com Jesus e o apertava. Jesus indo, andando, com Jairo guiando ele, e a multidão ao redor poderia ver vários enfermos querendo ser curados, tudo apertando, querendo tocar, querendo falar com Jesus. Então, aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos que ela vinha sofrendo com hemorragia, um fluxo de sangue muito grave, que era conhecida como impura, né?
que havia padecido às mãos de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes piorando. Uma curiosidade, que quando o Lucas ele vai falar sobre esse acontecimento, o Lucas é médico. E ele, quando ele vai falar, ele cita que não tinha como curá-la. Né? Ele tem o conhecimento de médico, ele fala que não tinha como curá-la. Era uma coisa que só um milagre. E ela ouviu falar de Jesus. Ela veio por dentro de trás da multidão, porque ela, quando uma mulher tinha um fluxo de sangue e ela andava, ela teria que andar e falando alto, impura, para que as pessoas não possam tocar nelas e não se tornem impuras. Por isso que ela vem por trás da multidão, né, para que o pessoal não possa ver assim, porque, né, e dizia, e ela tocou a veste de Jesus, porque ela assim dizia: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada, né? A fé dela dizia só uma coisa: se eu tocar pelo menos a sua veste, eu serei curada. E ela tocou a veste de Jesus e foi curada. Houve lá um milagre, tanto que foi o único milagre que Jesus ele não teve nenhum esforço. Ou nem intenção, né? Nem intenção, nenhum esforço. Ele nem falou: seja curada, a tua fé te salvou. Ou nem perguntou: o que queres que eu te faça. Só aconteceu isso. Jesus, conhecendo que de si mesmo saiu o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Agora eu abro parênteses. Duas opiniões que estavam aqui por Jesus ter feito essa pergunta, né? Praticamente, Jesus ele poderia dizer isso: quem me tocou? Porque Jesus é humano como todos nós, porque como Paulo diz em Filipenses, que tanto que ele se humilhou, tornando-se semelhante de homens, reconhecido como figura humana, e como havia uma multidão apertando ele, é normal ele dizer, ele sentir e perguntar quem possa ter tocado ele. Normal, né? Jesus ele estava como filho de Deus, mas ele também estava em forma de homem. Possa ser uma pergunta para explicar por que Jesus disse essa pergunta. Ou a outra hipótese possa ser que Jesus ele fez essa pergunta literalmente para que a mulher possa lhe dizer, para que ele possa dar o tempo para que a mulher diga: fui eu que toquei, né? Foram duas respostas que eu vi de um comentário do Augusto Nicodemos, que eu quis trazer, que a gente que poderia ensinar para mostrar algumas opiniões, né? Que possa ter várias opiniões para responder essa pergunta, né? Os seus discípulos responderam: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? É uma coisa normal, né? A multidão estava apertando, várias pessoas tocavam em Jesus, mas Jesus olhava ao redor para ver quem fez isso, porque Jesus sentiu que foi um toque diferente. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que tinha acontecido, prostrou-se diante de Deus e declarou toda a verdade, né? Ela se humilhou, fazendo a mesma coisa que Jairo tinha. E incrível, isso aconteceu com Jairo ainda preocupado com sua filha que estava prestes a morrer. Imagina Jairo lá na hora parado e falando: pô, Senhor, mas agiliza. E minha filha, hein? Tá morrendo, agiliza aí, né? E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Você foi curada do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do líder da sinagoga e disseram: bom, aí a mulher já tinha saído e ele já tinha chegado já na casa de Jairo, né? E o pessoal de lá, eles falaram: Jairo, a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Bom, né, o pessoal de lá, eles já estavam já em luto, já em pranto, né? Então, não havia mais nenhum motivo para Jesus estar lá.
tanto uma pessoa, um humano normal. Tantas pessoas aí na multidão precisando de ajuda do mestre, então tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Peça para que ele possa se retirar. Contudo, Jesus, ouvindo essas palavras, olhou diretamente para Jairo e disse: não temas, crê somente. Um ponto que eu quero dizer aqui, já levando para o nosso dia de hoje, eu vou ser breve falando isso, que em meio a qualquer coisa que possa acontecer na sua vida, possa acontecer momentos em que algumas pessoas possam dizer que isso não vai dar certo, não vai dar certo, esse teu Deus não possa fazer nada, né? Essa tua fé é pouca fé, né? Que você possa ter fé, né? Porque Jesus, ele olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente, né? Jesus ali, ele estava meio que fortalecendo a fé de Jairo, e depois ele ouviu que ele estava triste, porque esse humano normal recebeu que a sua filha estava morta, né? E ele estava lá: não, fique na fé, persevere, né? Uma das coisas que eu deixo para nós, temos que perseverar na fé, né? Contudo, ele não permitiu que ninguém acompanhasse a ele, exceto Pedro, Tiago e João, né? Tendo chegado à casa do líder da sinagoga, viu o alvoroço e muitos choraram, né? Normal, o pessoal já estava no início do seu luto. Ao entrar, lhes disse: por que estáis abarafados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou no quarto onde a menina estava, né? Bom, aqui Jesus, ele falou: a menina não está morta, ela só dorme. Por quê? Para Jesus, acordar uma pessoa que está morta ou está dormindo é fácil, porque Jesus, aqui ele citou que morte e uma pessoa dormindo, ele usou a mesma coisa, mas ele quis falar dessa forma para que Jairo ainda possa ter esperança, que ele possa ter fé ainda. O povo, é claro, ficou rindo de Jesus, né? Porque literalmente eles conferiram, até possa ter um médico lá que conferiu que a menina estava morta, e Jesus falando que a menina estava dormindo, até zombaram de Jesus, tanto que Jesus disse para que essas pessoas não entrem na casa com Jairo, né? Ele mandou essas pessoas ficarem lá, né? E Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que traduzido, Talita cumi é uma palavra em aramaico, né? Jesus naquela hora, ele quis falar essas duas palavras naquele momento, porque ele realmente quis, né? É um grande mistério. Na verdade, era a língua de Jesus. Era a língua de Jesus. A expressão que Marcos, a questão aqui a gente dizer é por que Marcos coloca a expressão em aramaico, né? Jesus dificilmente dizia uma palavra quando curava. Não, em aramaico não era a língua dele, ele falava. Ele dificilmente falava uma palavra assim que alguém que quando escreva possa meio que especificar ela. A questão é que Jesus dificilmente falava algo quando curava, né? Não é uma palavra mágica, mas para essa menina ele diz Talita cumi, que traduzido traduzido para o quê? Traduzido para o grego. O grego. Porque Marcos está escrevendo em grego para os cristãos que estão em Roma, né? E ele fala aqui uma expressão em aramaico, então ele tem que traduzir. Porque o povo não vai saber. Sim. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Bom, aqui Marcos ele já diz a idade da menina, coisa que Mateus e Lucas ele não diz, né? E ficaram todos admirados pelo milagre, né? Porque a menina estava morta, né? E Jesus trouxe ela de volta viva. Vida, né? O espírito dela, ele trouxe de volta o espírito dela para a menina, né?
a gente poderia perguntar, onde poderia estar o espírito dessa menina? Ué, poderia estar o quê? O espírito dela poderia estar diante de Deus, mas aguardando para que voltasse, porque Deus já saberia que a menina, aconteceria um milagre, né? E Jesus mandou-lhe expressamente, ele disse que ninguém o soubesse disso. Mais uma vez Jesus falando do seu segredo, do segredo do Messias. E ordenou que a menina possa comer, né? Parecia uma brincadeira, assim, às vezes Jesus dizer para a menina que ela possa comer, mas não. Era literalmente uma forma para provar que a menina está viva, né? Que ela possa comer. Tanto que quando Jesus ele apareceu depois de sua ressurreição, ele comeu com os seus discípulos, provando em si uma forma física que ele realmente tinha voltado a sobreviver, né? E um ponto que eu vi no comentário da Bíblia NVT, que só para poder fechar, né? Que diz: o Senhor que domina a natureza, os demônios, a doença e até a morte, também se preocupa com as necessidades de sua maior criação, o ser humano. Amém. E assim eu vou encerrar. Só um detalhe, pessoal, essas duas passagens, né, que acontecem aqui, tratam de duas questões de pureza. Vocês observaram isso? A mulher tinha que viver excluída da sociedade, porque ela é impura constantemente. A mulher, quando ela está no seu ciclo menstrual, ela é impura, ela não pode estar em contato com ninguém. E a questão do morto. Qualquer um que tenha contato com o morto é impuro por 7 dias. Então veja, por que Jesus não deixou que todos os discípulos entrassem ali para o interior da casa? Talvez a questão da pureza cerimonial, né? Talvez, são hipóteses. Mas a gente tem aqui duas questões da questão da pureza na lei judaica, tá? Eu vou fazer rapidamente a exposição do capítulo 6, dos versículos 1 até o 13, não é isso? São algumas passagens bem rápidas, só para a gente ganhar tempo aqui com essas passagens. Vamos lá? Capítulo 6, Jesus em Nazaré. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. Foi a cidade da infância de Jesus, né? No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que ouviam, se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Veja que interessante o que? A nomeação do nome dos irmãos de Jesus. Além de Tiago, que é o que vai escrever a epístola, que vai se tornar depois líder da igreja em Jerusalém, nós temos aqui José, Judas e Simão, ao nome de alguns dos irmãos de Jesus, e irmãs. Suas irmãs moram aqui entre nós. Veja que Marcos não cita o nome das mulheres. Voltando para a questão dos endemoniados, né? Tem essa questão também. E sentiram-se muito ofendidos. Vejam, os nazarenos ficaram muito ofendidos com a presença de Jesus. E aí Jesus lança um ditado que ele é correto à luz do Antigo Testamento e do Novo. Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curados. Ele ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Nazaré é uma das cidades que rejeitou Jesus. E por incrível que pareça, era a região onde ele foi criado, como quando criança, onde ele aprendeu o ofício do carpinteiro, né? Ele era carpinteiro com José, José ensinou a ele o ofício, assim como o resto de seus irmãos, e ele foi rejeitado. Trazendo para Israel, Jeremias foi rejeitado pelo seu povo, né? Ezequiel, Elias. Então veja que os profetas são rejeitados pelo seu povo. Elias fez milagres maravilhosos. Aonde? Em Sarepta de Sidom, né? Eliseu curou Naamã da lepra. Pessoas que? Gentis, desculpa. Não judeus, não israelitas. Porque os da própria casa não davam honra. E não é diferente hoje, né? Se a gente anunciar um congresso na igreja, Herbert,
e dizer que o pastor local vai pregar, poucas pessoas vêm, mas você chama aí um nome renomadíssimo de fora, um profeta de fora, né? Tipo um Herbert Alves, todo mundo vem, todo mundo quer saber quem é e ouvir. A questão não é... Qual irmão é? É que nem uma frase que eu li hoje, né, sobre racismo. A questão não é o que é dito, mas quem diz. Né? Versículos 6 em diante. Então Jesus percorreu diversos povoados ensinando a seus moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma, exceto um cajado. Olha, esse simbolismo do cajado, gente, lembra os profetas do Antigo Testamento, né? Que usavam cajado. Então Jesus está assemelhando os seus discípulos aos profetas que vieram antes. Não poderiam levar alimento, bolsa, dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar roupa alguma. E ele disse: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los, ao saírem da cidade, batem a poeira, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. E aí o texto de Mateus 10 vai dizer, Jesus vai acrescentar assim: porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para esta cidade que rejeitou vocês. O que Jesus está dizendo? Todo aquele que rejeita o Evangelho, todo aquele que se recusa a receber as boas novas, será mais pesadamente julgado e condenado no dia do juízo do que Sodoma e Gomorra. Imaginem, a comparação é pesada mesmo, né? Porque Sodoma e Gomorra até hoje é parâmetro de quê? Pecado top, né? É o topíssimo pecado. Mas olha só, eles partiram, encontraram todos e pregavam o quê? Dizendo a todos que se encontravam que se arrependessem. Essa é a pregação dos discípulos. Arrependimento. Eles não saíram dizendo por aí: aceitem Jesus. Quer aceitar Jesus? Entrava na cidade aí: quer aceitar Jesus? Aceita Jesus aí, Eras. Aceita Jesus, Eras. Ele precisa tanto de você. Pois é. Porque hoje está assim, né? Hoje está assim, a pessoa, Jesus é ofertado como um produto no mercado popular. Mas as pessoas, quando se prega arrependimento, você está dizendo: olha, Deus não precisa de vocês. Vocês que precisam urgentemente se arrepender da condição que vocês estão e se encontrar com Ele. É uma mensagem hostil. É uma mensagem hostil, exatamente. Não é nada... Inicialmente, não é uma mensagem agradável. Vocês são pecadores, vocês estão condenados. Mas eu trago a boa nova da salvação. Essa é a... O Steven Laus, não sei como fala o nome dele, ele falou assim: o Evangelho primeiro fere e depois cura. Primeiro causa ferida e depois a sara. Isso é maravilhoso. É, mas exatamente isso. Hoje em dia as pessoas já querem sarar. Já começa com a cura, com a prosperidade, com isso, com aquilo, e a mensagem original, que é o arrependimento, é cortada. Pessoal, essa passagem ela também tem em Mateus 10 e Lucas 10. Jesus ele enviou, né, Lucas 9 e Lucas 10. Por que eu falei Lucas 10? Porque mais tarde, Jesus também enviou 70 discípulos. Esses 70 eram outros discípulos de Jesus que não faziam parte do grupo dos 12, também para pregar, para curar, para toda a região de Judeia, Samaria, Galileia, Pérea e Idumeia. Tá? Então Jesus envia esses 70, está lá em Lucas capítulo 10, dos versículos de 1 ao 11, tá bom? Ele envia depois mais 70. Bom, a penúltima exposição da aula de hoje, vamos falar agora sobre Herodes e a morte de João Batista, dos versículos 14 até o 29. Boa noite, gente. Ninguém melhor para falar de Herodes Antipas do que o próprio Herodes Antipas. Obrigado. Vai. Mais um. Aliás, daí, por favor. Gente, é o quarto, sexto copo dele. Deixa ele, vai. Obrigado. Deixa o menino falar. Ah, não, Felipe. Então, gente, boa noite. Boa noite aos meus irmãos da mesa.
Paz de Deus. Vamos lá, a partir do verso 14, tá bom? Acompanha comigo. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes. Isso o quê? Isso o quê? Opa, agora tá cliquetado aqui o negócio, né? Interessante. Mas vamos dar um contexto primeiro aqui. Dificilmente Jesus estava sozinho. No verso 7 se diz que ele enviou os 12 para pregar, né, por aí. Dificilmente Jesus estava sozinho, porque ele era acompanhado tanto por mulheres que ajudavam. No final do Evangelho de Marcos vai dizer que ele era acompanhado pela mãe de João, por sua mãe, por outras mulheres, mas também por outros discípulos que não eram os 12, mas que criam em sua mensagem. Então, certamente Jesus não estava sozinho aqui. Mas enquanto ele não estava com os 12 reunidos junto com ele, aqui também não fala onde Jesus estava geograficamente, mas sugere que ele está na região da Galileia, pois nos textos que nós vimos até agora, a área geográfica que ele está circulando é pela Galileia. Ele foi pelas regiões da Galileia, como o Rogério e o Rafael falaram. Então, dado isso, o Marcos ele dá um pause aqui na narrativa do ministério de Jesus. Eu acredito que foi muito propositalmente, justamente porque agora ele quer dar uma ênfase aqui em João Batista saindo de cena de vez, para que o ministério de Cristo possa se desenvolver na sua plenitude. Ok? Para cumprir as palavras do próprio João Batista, que convém que ele cresça e que eu diminua, que eu saia de cena, que ele apareça e tudo mais, e também as promessas do Antigo Testamento que diz que ele é apenas o anunciador, um tipo de precursor, não aquele que permanece junto ao Messias, mas que sai quando ele aparece. Ok, verso 14, vamos lá. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, como disse o Rogério, isto o quê? Porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Certamente, o testemunho de Jesus, o testemunho de que ele curava, fazia, isso foi para a boca do povo. O povo estava falando, assim como falou de João, começaram a falar de Jesus, e isso chegou aos ouvidos de Herodes Antipas, que falamos já anteriormente quem ele era, e se você não viu, você pode ter um conhecimento dele na nossa aula de período intertestamentário. A sexta aula sobre o período herodiano. Falou herodiano. Interbíblico. Outra glória, isso aí. Enfim, certamente ele ouviu então esse assunto, ok? Dessa conversa, dessa fofoca, né? Que circulou entre o povo, que circulou entre a cidade. Agora, o que circulou? Que Jesus, que esse judeuzinho que estava fazendo um milagre por aí, não era apenas o judeuzinho, mas era o João ressuscitado. A reencarnação do menino. Voltou. Vamos lá. E olha só que coisa interessante. Vamos continuar. Alguns pensavam que ele era Elias, né? Outros que eram qualquer um dos profetas. Mas aqui mostra um tipo de pavor de Herodes. Aquele a quem ele tanto temia, e nós vamos já falar sobre por que Herodes temia e tinha tanto respeito assim por João, né? Respeito. Mas vamos falar disso já, ok? E agora o verso 17 vai explicar o porquê, né? Essa informação dos versos 16, 15 e 14 estão aqui. Mas ele coloca isso para explicar, ainda mais como João morreu. Também é um dos motivos aqui. 17. Porque o mesmo Herodes, o Antipas, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela.
mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. Verso 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. Ok, vamos entender isso. Herodes Antipas casou, e os historiadores, os estudiosos, eles acreditam que essa Herodias aqui era sobrinha, estava na família de Herodes, e sobrinha também de Herodes Filipe II, que é o Filipe em questão, que governava a Pérea, se eu não me engano, estou enganado? Ele era governador da Pérea? Isso. Ok. Ele era o governante da Pérea. 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 Bem, Certo, da Pérea. E Herodes tomou para si Herodias e queria com ela permanecer, ok? Só que tinha um problema que ele encontrava frequentemente. E isso nos dá um pouco mais de clareza acerca do ministério de João Batista. Ele não só permanecia nos desertos, ok? Aqui nos mostra, eu tenho um relato aqui, uma informação, de que ele foi preso num lugar chamado Maqueronte, que ficava ali próximo, e que ficava na Pérea, e ficava não tão perto, mas perto do Rio Jordão, onde ele teve o seu maior ministério. E a pregação de João para Herodes é a seguinte: aquilo que você está fazendo agora não é correto. Desculpa, só uma correção. A Pérea é de Herodes Antipas. Tá? A região de Filipe é ao norte da Galileia, quase na Síria, lá em cima, bem depois. Enfim. Normal. Enfim. E a pregação dele era isso: você está fazendo algo errado. Apesar de que Herodes recebia essa pregação constantemente de João, dando uma reprovação acerca da ação dele, da prática dele, aparentemente Herodes não o matava, pelo menos por enquanto. Ele tinha certo temor, talvez, existem várias explicações, mas a mais favorável é por medo do povo, porque o povo, ou boa parte do povo, considerava o ministério de João Batista como um ministério legitimamente profético, vindo de Deus. Então, temendo o povo, e isso, sabe, sobre temer o povo, nós já tivemos vários relatos de outros Herodes que, temendo o povo, fizeram determinada coisa ou não fizeram determinada coisa. Ok? Vamos lá, verso 21. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convívios, ou seja, convidados em outras traduções. Então disse o rei à jovem, se eu não me engano em Lucas diz que o nome da filha de Herodias é Salomé. Se eu não me engano está em Lucas, eu posso estar enganado. Isso. Está em Lucas. A fala de Herodes é a seguinte para ela: você dançou muito bem, você me agradou, ok, pede o que você quiser. Pode pedir metade do meu reino que eu dou. Um detalhe importante, gente, é que quando a gente lê isso aqui, a gente pensa: caramba, agradou pra caramba, porque até metade do reino ele estava querendo dar. Só que isso aqui é exagero. Herodes não tinha um reino para dar. Vamos lembrar que ele era um tipo de rei, mas que totalmente vassalo, né? Vamos dizer assim, uma linguagem mais ignorante. Ele era um rei escravo do Império Romano. Ele estava ali a pau mandado. Fazia nada a não ser aquilo que eles diziam, ditavam, enfim. Seguia a norma. Parece política brasileira, estou brincando, mas é verdade. Então, isso aqui é um tipo de exagero. Ok? Tipo de exagero. O interessante de Salomé é que ela não responde no primeiro momento da pergunta, da proposta de Herodes. Mas
ela sai, ela vai ao encontro de Herodias. Certamente ela estava consciente, ou talvez até tinha um plano ali arquitetado, não sabemos, não temos relatos, mas ela foi diretamente à sua mãe, Herodias, para saber o que estava acontecendo. Ok? Vamos lembrar que nesse exato momento aqui, onde o Herodes estava comemorando seu aniversário, João Batista estava encarcerado. Ele estava preso, prontinho. Ok? Não tinha sido morto ainda por Herodes, ok? Mas estava encarcerado. Perguntou sua mãe: que pedirei? Herodias respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Até aqui que João morre. Em outro evangelho vai dizer, eu não lembro a referência agora, mas vai dizer que Jesus, ouvindo o relato de que João morreu, partiu de Nazaré para Cafarnaum, onde ele decidiu morar lá, ou decidiu ficar lá por um tempo. Eu esqueci o relato onde está. Ok. Então o ministério de João Batista encerra, mas os frutos do seu ministério ficaram por muito tempo. Por muito tempo quando? Lá em Atos, quando a igreja estava estabelecida, o Espírito Santo já desceu para encher as pessoas. Lá em Atos, se eu não me engano, na cidade de... eu não me lembro, não me recordo agora, mas Paulo encontrou discípulos de João e Paulo perguntou: vocês conhecem o que? O batismo de João ou o batismo do Espírito? Eles responderam: de João. Então Paulo ora por eles, eles recebem o batismo do Espírito Santo e tudo continua bem. Então o ministério desse homem foi de suma importância e teve frutos longuíssimos. Estamos falando aqui desses frutos aqui, de certamente mais de 5 anos, 10 anos, por aí. Verso 28. E trazendo a cabeça no prato, a entregou à jovem, Salomé. E esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. E aqui se encerra a história de João. Jesus, ele vai falar dele pouquíssimas vezes depois, como em forma de pregação. E aqui também se encerra a minha fala. Então, nós vamos para a última exposição da aula de hoje, Marcos capítulo 6, dos versículos 30 até o 56. Ok? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está assistindo. A gente vai para uma passagem muito importante e bem conhecida, né? Que até quem não é cristão já ouviu falar. A primeira multiplicação dos pães, que se encontra também em Lucas capítulo 9, Mateus 14, tem várias referências, vocês podem pesquisar depois, mas vamos falar aqui de Marcos. Nos evangelhos, né? Nos evangelhos. Exatamente, é bem famosa mesmo. Vamos lá. Capítulo 30. Versículo 30. Estou aqui. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. E Jesus lhe disse: vão sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Eu quero fazer um comentário aqui no verso 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus que tinham feito e ensinado. Então, a gente viu o propósito, né, de Jesus ter mandado os discípulos para ensinar da palavra dele. E assim, o povo ficou
ficou sabendo muito da história de Jesus. Foi espalhado, se já era espalhado antes, imagina esses 12 foram separados por 2, em 6 grupos eles anunciaram o quanto puderam. Então assim, ficou total famoso. Era tempo de espalhar a notícia, né? Vamos lá. Então, né, eles estavam bem cansados, como eles estavam trabalhando muito, falando da palavra de Deus, eles não tinham tempo para descansar. A gente já sabia isso, a gente viu nas passagens anteriores, que eles realmente eles ficavam trabalhando tanto em prol do Evangelho que não tinham tempo de sequer comer, dormir. Vamos lá. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos reconheceram e o viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes dele. Bota o seu pra cá, pra você. Então assim, já estava tão famoso que antes mesmo deles chegarem no lugar, já tinha pessoal lá. Entendeu? Então eles não tinham realmente paz. É que nem realmente famoso. Hoje em dia você vai comprar pão, mas não estão fotografando geral. Vamos lá. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhe ensinar muitas pessoas. Então, gente, você vê aqui que eles estavam bem cansados. Eles queriam descansar, queriam comer, mas eles viam como tinha tantas pessoas que careciam da palavra de Deus, né? E que, mesmo estando naquelas circunstâncias todas físicas, ele mesmo assim persistiu e Jesus foi totalmente caridoso com a carência daquele povo em querer saber, né, mais sobre o Messias. Então ele deixou aquela fome de lado e partiu para a alimentação espiritual daquele povo. 35. Ao entardecer, os discípulos foram até eles e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande a multidão embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, lhe disse: providencie vocês mesmos e alimento para eles. Então o pessoal estava procurando os discípulos sendo totalmente humanos, né? E, de certa forma, por serem humanos, acabavam esquecendo da total soberania de Deus em cima das coisas. Então, por mais que o lugar estava isolado, eles esqueceram com quem eles estavam. E ficou preocupado com a quantidade também de dinheiro que ia ter para alimentar aquele povo. Era uma grande multidão. Era mais de 5.000 homens. E então, 37. Jesus, porém, disse: providencie vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães você tem? Perguntou. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e 100. Então, era uma multidão mesmo, gente. Não era questão de, um show de 500 pessoas. Eles fizeram até grupos para separar o tanto de gente que tinha naquele lugar carecendo mesmo do Evangelho de Deus. Só para dar uma informação territorial e de quantitativa, no livro de Lucas, como o Rogério disse, ele falou, você falou Mateus ou Lucas? Você falou Lucas, né? Em relação a quê? A quantidade de Mateus. Mulheres. Mateus. Ok. Se presume, claro que uma coisa presumível não é correta ao certo, mas quase 100%, que se cada homem que tivesse apenas uma mulher, já seriam 10.000. Fora que, se cada homem e mulher, né, tivesse apenas um filho, já seriam 15.000. Então estamos aqui, né, ao redor de mais ou menos 20.000 pessoas. É presumível que sejam 20.000 pessoas, praticamente, Jesus está lidando. A gente sabe que em todo lugar sempre tem mais mulher e criança do que homem, Pois né? é. Exatamente, mas Então, filhos de criança. Então imagina como é que, a gente já pasmou com 5.000 homens, imagina o dobro disso, né? Contando com as mulheres e crianças. A gente sabe por que não mencionou. Pois é, imagina 5 pães e 2 peixinhos para isso. Nem o Epos consegue jantar só com isso, imagina aquela multidão toda. Eu te entendo. É verdade. Eu também não consigo, Se não. eu tivesse andado na ocasião, ia dar pra você. Eu ia pegar o cesto cheio. Então vamos lá. Assim eles sentaram em grupos de 50 e de 100.
41. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e o abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Isso é bom fazer uma semelhança, que é a mesma forma que Jesus fez para repartir o pão e dividir o peixe, foi a mesma forma da Santa Ceia, né? Quando ele olhou para o céu e abençoou. Deixa eu ver aqui. 42? Era 42. Isso, 2. 42. Tá, deixa eu achar, cadê o númerozinho quando eu tá, distribuísse ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Então tá, a gente viu aqui uma cena maravilhosa. Primeiro a gente pode tirar, se fossem tópicos, né? Primeiro você vê a caridade, né? O amor de Jesus pelas pessoas carentes de sua palavra. Ele era humano, ele estava na terra como homem, tinha suas necessidades físicas, e também aqueles homens discípulos dele que estavam pregando há um bom tempo e estavam famintos. Mesmo assim, eles deixaram aquele estado físico de lado e olharam de um modo espiritual. Que se eles demorassem, se a gente deixasse um tempo, nós mesmos, nossa alimentação, por causa desse povo todo, olha como é que vai ser bem melhor. Então ele fez isso. E se contar que outro que tem um milagre maravilhoso, né? Tem os discípulos aqui comentando de forma humana mesmo, se preocupando com quantidade de dinheiro, quantidade disso, se está de tarde, está de noite, está perigoso o lugar. Eles estão sendo humanos, você vê que Jesus se mantém sempre, né? Está sendo o sábio e se explicando para os seus discípulos que vocês esqueceram por que vocês estão. Aí é tipo um tapa na cara do... Mas é uma coisa interessante, né? É que aqueles homens tinham acabado de voltar de uma viagem que haviam expulsado demônios, curado pessoas, Exatamente. feito maravilhas, mas não se sentiam capazes ainda de alimentar uma multidão. Visto Peraí. Jesus vencer a morte, né? Curando. Então, eles Não, viram... Jesus fala para eles, né? Alimentem vocês a multidão. Jesus fala isso para eles. E eles falam, precisamos de muito dinheiro, mas Jesus não está falando de dinheiro. Veja que eles agora colocam um impedimento material para a realização Exatamente. de um milagre. Mas sabe o que eu também vejo? Que toda a nossa fé ela é continuamente alimentada para que nossa percepção do que é Claro. possível aumente. Claro, com certeza. Certamente eles acreditavam que Jesus era poderoso a tal ponto. Mas será que era até esse ponto? É sempre né? sempre nessa cresce, questão. sempre faz E eu acho que sentido. o estado também, em que a pessoa se encontrava, por exemplo, eles pregaram e ficaram muito animados, a gente fez isso, olha que top. Mas depois, do jeito da condição física que eles estavam, eles também, desandavam. Também acho que o estado físico que eles estavam também com fome, também cansados, também ajudavam isso, faziam esquecer do objetivo mesmo real. Só um detalhe, né? A questão do muito dinheiro que eles falam. A dracma. Isso, o texto original ele traz 200 denários. Os discípulos dizem para Jesus, precisaríamos de 200 denários para alimentar esse povo. O denário era uma moeda, né? Uma moeda romana, correspondente a um dia de trabalho. Então, se você trabalhava 30 dias no mês, em um mês você recolheria 30 denários. Então, para alimentar aquele povo, né, a quantia, a soma, o cálculo que eles fazem para arrecadar ali eram 200 denários para alimentar aquele dias de trabalho. Alguém teria que trabalhar 200 dias ali no juntar. Então, assim, é uma passagem muito bonita. A gente pode também comparar com os dias de hoje, quando a gente está na igreja e a gente recebe a gente escuta aquela palavra bem abençoada e no final vocês vão tudo com a pizzaria. Entendeu? O cristão come é maravilhoso, você vê essa percepção maravilhosa. Depois do Você culto. se alimentou espiritualmente e agora é carne está moída. recebendo uma bênção. No caso, né? Só comentar de encontro com o Rogério, coisa ali, é maravilhoso que no universo toda energia ela nunca se cria, mas ela sempre se transforma. Na Terra é assim, tudo se transforma, nada se cria por si só. O maravilhoso é que aqui Jesus não está transformando alguma coisa em outra coisa como fez na água e vinho. Ele está criando a partir do zero. Claro que ele teve como modelo pão e peixe aqui, mas, para 20.000 pessoas.
criando matéria ao vivo. Olha só que astronômico, para você que acredita e não acredita, sei lá, que ciência e religião não andam assim. Ótimo. Vamos lá, Astronômico. próxima Então, gente, passagem. vamos lá. Jesus anda sobre o mar. Maravilhoso. Essa passagem também é muito boa. Eu, inclusive, gosto muito porque não está mencionando aqui a parte de Pedro. Depois eu vou explicar o porquê. Mas é porque um dos meus personagens favoritos, dos discípulos, acho que é o meu discípulo favorito, vai ser nessa passagem aqui. E a gente vai ler, vamos lá. Jesus anda sobre o mar. 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida. 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 É Betsaida. Tem certo? Tem certo não, Betsaida. É. Enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Então, a gente vê que Jesus sempre teve esse costume de se reservar para falar com Deus. 47. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta de 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando os avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu o barco e o vento parou. Tá, a gente vai comentar aqui em relação ao mar que eles estavam e o porquê de tantas tempestades que aconteciam. Vamos lembrar que o Mar da Galileia, ela está situada ao redor de muitas montanhas. Então, tinha um clima frio nas montanhas e tinha um clima quente sobre as águas. Então, por isso que acontecia essa colisão de temperatura que causava a tempestade, causando até ondas de 3 metros, né? Muito maiores do que qualquer barco que estava ali, qualquer pessoa que estava ali. Então, eram essas as razões pela qual acontecia tanta tempestade naquele lugar, embora não fosse uma correnteza tão forte por ser um lago, né? Mas era esse fato científico de acontecer tantas tempestades, era a colisão realmente de temperaturas, né? Positivas e negativas que causaram aquela tempestade. Então, por isso que acontecia diversas tempestades, como aconteceu também quando Jesus estava dormindo no barco, né? Enfim. Exato. Então, Jesus via que eles estavam em apuro, Jesus estava na terra, e viu que os discípulos dele estavam em apuro, estavam com muito medo. E quando viram, né, já duvidaram antes em relação à quantidade de pães, de peixes que podiam multiplicar. Agora imagina uma pessoa andando sobre as águas, né? Por mais que eles estavam presentes no acontecimento, nos acontecimentos passados, principalmente em relação à natureza, que a gente vê quando Jesus estava no barco com eles e ele estava dormindo e só mandou o mar se acalmar e o mar se acalmou. Então, porque um homem, né, que tem toda a autoridade sobre a natureza, que mandou o mar se acalmar e se acalmou, não pode andar sobre o mar. Então, nesse momento, o desespero tomou conta dos discípulos e mudou totalmente a visão deles em relação ao poder de Deus. Eles acabaram deixando com que o desespero tomasse conta de total consciência que eles tinham acerca de Jesus. Então, eles viram e ficaram apavorados. Pensaram que era um fantasma, né? Então, Jesus foi e acalmou eles, falando: calma, coragem, sou eu. Então, em seguida, subiu no barco e o vento parou. Em Mateus 14, cadê? Mateus 14, do 22 ao 23, vai falar sobre a passagem também que Pedro, para confirmar se era mesmo Cristo que estava ali, ele pede para sair do barco e andar como Jesus estava andando. E em meio à circunstância, ele acabou deixando com que o medo dominasse ele acabou afundando, Jesus foi, tirou ele, mas isso não vem ao caso nessa passagem. Mas eu quero explicar o porquê de não ter citado, por mais que seja o mesmo acontecimento, não foi citado aqui, porque talvez não fosse de importância para Marcos falar
o discípulo também fez isso. Era realmente situar o que aconteceu. Jesus andou sobre as águas. A gente viu que o livro de Marcos ele é muito situado em acontecimentos. E não importa a quantidade de tal, como no livro de Mateus não importa a quantidade de coisas, ou especificamente tal coisa. Em minha percepção, eu acho que ele quis frisar mesmo o acontecimento de Jesus andar sobre as águas e ele ter total soberania em relação à natureza. Mateus já cita porque estava presente. E Mateus já fala porque o próprio Mateus estava presente lá nessa tempestade, então ele pôde ver que isso realmente aconteceu com Pedro. Então, a gente ficou sabendo aí dessa parte de Pedro, que ele andou junto com Jesus por um momento. Então, Jesus subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração dele estava endurecido. Então, de certa forma, endurecido. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma anotação aqui. Tá. Os discípulos foram tomados de reverência e espanto diante da grandeza de Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso, sobre a incapacidade de entendimento dos discípulos, isso não se devia à falta de oportunidade de crer em Jesus, visto que haviam testemunhos dos milagres de pães e tantos outros, mas sim o fato de que o coração deles estava endurecido, condição geralmente atribuída aos adversários de Jesus. Mais tarde, esse coração seria amolecido e então eles seriam capazes de compreender. Então era sempre assim, eles passavam por um momento, eles não entendiam o momento, mas depois eles entendiam o porquê do acontecimento, do porquê que aconteceu isso e depois agradeciam a Deus e adoravam a Deus em relação ao que aconteceu, né? A gente viu também em relação ao milagre anterior, né, dos peixes, que no momento eles não, de certa forma eles não acreditaram, eles ficaram como isso, mas depois eles viram a soberania de Deus em cima daquilo também. E aqui também. E agora Jesus cura os enfermos. 53. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus e assim que o viram. Quando ouviram que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Onde quer que ele fosse, as povoadas, cidades, aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos tocavam e eram curados. Então aqui, Jesus cura os enfermos, essa passagem aqui é um resumão do que a gente acabou de ler. Ele curava os enfermos, né? As pessoas ficavam sabendo da notícia dos tantos milagres que Jesus fez, e as pessoas acreditavam que da mesma forma que uma mulher tocou na veste de Jesus foi curada, elas também poderiam ser. Da mesma forma que ele multiplicou os pães, eles também poderiam multiplicar para eles. Então, agora a gente vê que o segredo de Jesus não é tão mais segredo, porque está todo mundo já sabendo. Então, é um dos propósitos de Deus em relação à morte dele, né? A saberem que ele é o Filho de Deus, está se cumprindo. E é isso. Amém. Muito bem. Então, pessoal, concluímos então a exposição de mais 2 capítulos do livro de Marcos. Nós esperamos que vocês aí de casa possam ter aprendido e crescido mais uma vez na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero agradecer ao pessoal aqui que compôs a mesa mais uma vez. Semana que vem a gente volta com a exposição dos capítulos 7 e 8. Concluímos metade do livro, pessoal. Semana que vem aí, né, a gente fecha aí essa primeira metade do livro de Marcos praticamente aí. Na nossa próxima aula. Não deixa, obviamente, recado aqui para vocês de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, ativar o sininho para receber as notificações e seguir também a nossa página no Instagram. Lá a gente tem também bastante conteúdo interessante e páginas parceiras que você pode seguir. Pessoal, vamos orar? É engraçado que só vão aumentando a lista de Jesus, né? Domínio sobre a natureza, morte, anda no fundo do mar, faz isso, faz aquilo, pô, vai aumentando a lista. Aumentando a lista de poderes aí, De né? poderes. Cartãozinho. Né? Mas o próprio ressuscitou. Exatamente. Vencer a morte. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor é magnífico e não há outra palavra que defina tão bem o Senhor. É santo, bom, agradável e poderíamos falar tantas coisas do Senhor aqui. Queremos te louvar pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para examinar e investigar as tuas escrituras. Continua falando conosco, nos abençoando, permita que nós tenhamos
temporary. God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time.